Boa tarde, queridos internautas. Inicialmente, pedindo a todos desculpas por uma tossezinha enjoada aqui, mas eu não vou estar na tela durante a apresentação. Quem vai estar são os nossos meninos e a nossa menina. Nós estamos iniciando mais um programa Espiritismo em Foco, nesta tarde de sábado, dia 30 de agosto de 2025. Lembrando que os nossos convidados de hoje são Márcio Monteiro, de Itaperuna, Ricardo Rios, de Manaus, e Gorete Mangia, de São Fidélis. O tema que eles escolheram: obsessão, definição, tipos, sintomas e tratamento. Com certeza falarão mais algumas coisas aqui, além do que está constando no título. Nós vamos, então, inicialmente agradecer a Deus e a Jesus por mais essa oportunidade, mais uma semana de vida, né? Mais uma semana de oportunidade de resgate dos nossos erros, não só de vidas anteriores, como também alguns cometidos já ainda nesta vida. Agradecemos aos nossos oradores, Ricardo, Gorete e Márcio, por ter aceito o convite. Agradecemos a você, querido internauta, que já está nos acompanhando aí e que vai nos acompanhar mais tarde. E agradecemos também aos nossos parceiros por ser por um desses canais que nós estamos chegando até o seu lar. São eles, pelo Facebook, Grupo Espírita Bezerra de Menezes de Itaperuna, primeiro o Conselho Espírita da nossa região, e Centro Espírita Caridade e Virtude de Aperibé. E pelo YouTube, TV CERJ, a federativa do nosso estado do Rio de Janeiro, TV Espírita Nosso Lar, Rádio Portal da Luz, Rádio Espírita Esperança TV e TV IDEAC, acho que falei todos, né? Rádio Portal da Luz, se não falei, estou falando. Nós também queremos informar para vocês que o tema obsessão, definição, tipos, sintomas e tratamentos, ele vai ser conversado pelos nossos oradores. Eu fiz aqui uma operação confusa. Vai ser conversado pelos nossos oradores através do primeiro tempo, tratando da definição e tipos, a nossa companheira Gorete, de São Fidélis. No segundo tempo, a origem, Márcio Monteiro vai estar falando, né, para nós, dizendo as origens da obsessão. E sintomas e tratamentos, Ricardo Rios. Sendo que o assunto é tão extenso que pode ser que eles acrescentem mais alguma coisa. Queremos lembrar você que o assunto é importante. Obsessão é a doença
do século. Ela é, para muitos, invisível, não no sentido que você não sinta, mas no sentido de que ela pode vir mascarada de diversas formas. Então, prestem bastante atenção nos ensinamentos desta tarde, que pode ser aplicado no nosso dia a dia, espiritualmente falando. Lembrando que, lembrando que não podemos esquecer dos tratamentos dos profissionais da área de saúde, médicos, psicólogos, psiquiatras, que também ajudam muito. Então, nós vamos já trazê-los para que eles possam, então, diríamos assim, se apresentar para vocês, dizer de onde são, qual instituição que eles frequentam e também suas primeiras palavras ao primeiro contato com você, querido internauta. Então vamos lá, vamos trazê-los aqui agora. Quem começa? Eu começo. Boa tarde a todos. Meu nome é Gorete Manja, eu falo de São Fidélis, interior do estado do Rio. Eu frequento o Centro Espírita Luz e Verdade. Já gostaria de agradecer a todos a oportunidade desse trabalho maravilhoso e dar as boas-vindas a todos, né, que estão participando, que vão participar amanhã, depois, em outro horário, desse programa, aprendendo, né, com as nossas reflexões. Sejam todos bem-vindos. Boa tarde a todos, né? Gorete, Ricardo, Gonzaga, aos nossos internautas. Eu me chamo Márcio Monteiro, participante aqui do Grupo Espírita Bezerra de Menezes, em Itaperuna. É uma alegria, né, poder estar aqui reunido no propósito de conversar, trazer algumas reflexões a respeito da temática que, como o Gonzaga já pôde dizer, nos envolve a todos, né, de maneira ampla e contínua. Então, vai ser uma tarde, espero, de bastante reflexões. Boa tarde, eu sou Ricardo Rios, eu falo de Manaus, no Amazonas. Com muita alegria que eu também estou aqui, agradecendo também aí mais uma oportunidade que a instituição nos dá. Fiquem atentos, de fato. Segundo o Gonzaga falou, a obsessão é a doença do século. E os profissionais de saúde precisam começar ou se aprofundar um pouquinho mais no assunto para que também as doenças físicas possam ser tratadas de maneira mais adequada. Bom, então, queridos internautas, já por esse início nós estamos vendo o quanto é importante que você participe do nosso programa, porque eles vão trazer o tema no nosso nível, nada muito além da nossa capacidade de entendimento. Porém, é muito importante entendermos, não importa qual a sua religião neste momento, porque isso não ocorre somente no meio espírita. Pelo contrário, com o conhecimento que nós podemos adquirir, a defesa torna-se mais fácil. Como disse antes, me desculpem aí por essa fala. Então, eles terão 10 minutos cada um. Eu vou estar fora da tela. A prece inicial vai ser feita pelo Ricardo, a final pela Gorete. Mas vocês já sabem que eles vão estar 10 minutinhos falando para você e depois eles vão conversar. Se for necessário, a gente volta antes do final. Se não, vou estar com você aprendendo com esse trio maravilhoso um pouco mais sobre obsessão. E, por falar em tratamento, também desobsessão, né? Que é um termo que não saiu no título, né? No tema. Mas tratamento, desobsessão, com certeza, é um dos processos de tratamento. Mas tem muito mais.
Então vamos lá, vamos à nossa prece inicial aí, feita pelo Ricardo. Agradecemos, Senhor Jesus, por mais este dia da Tua presença em nossas vidas. Agradecemos o carinho e todo socorro, todo amparo, todas as oportunidades que o Senhor, como governador deste planeta, nos envia em nome de Deus, nosso Pai. Que nesta tarde e nesse curto período de tempo que aqui estaremos juntos, possamos, Senhor, ser os repetidores da Tua palavra, através do Espiritismo e através também das nossas pequenas contribuições em relação ao tema. Inspira-nos, envia-nos os Teus emissários de luz para que, através de nossas bocas, saiam a Tua palavra, a Tua orientação e não a nossa. Abençoa cada um de nós que aqui está presente, a todos os internautas, as nossas respectivas famílias, lares e todos aqueles que conosco convivem de maneira direta ou indireta, estejam reencarnados ou desencarnados, sejam amigos ou os que se consideram nossos inimigos. Que a Tua paz, que a Tua presença, o Teu olhar, a Tua mão amiga sejam sempre conosco. Graças a Deus. Bem, queridos internautas, então vamos agora ao momento tão esperado, começando com a nossa companheira Gorete, e eu vou estar aqui nos bastidores. Gorete, fique à vontade, 10 minutos para você, tranquilamente, né? Ok. Então, pessoal, como o Gonzaga falou, né, eu vou tratar aqui da questão da definição e dos tipos de obsessão. Bom, a doutrina espírita, ela nos esclarece que a vida, ela não se limita ao corpo físico, que nós somos espíritos imortais, vivendo temporariamente uma experiência material e que estamos constantemente em relação com o mundo espiritual. Essa convivência nossa com o mundo espiritual pode ser benéfica quando a gente recebe inspiração e apoio de espíritos superiores, dos espíritos amigos que nos querem bem, ou essa relação ela pode ser prejudicial quando nós sofremos influências negativas, quando sofremos a ação de espíritos menos esclarecidos, de espíritos ainda arraigados no mal. E nesse último caso, é o que nós chamamos de obsessão. E lá na Gênese, Allan Kardec define obsessão como a ação persistente que um espírito mau exerce sobre o indivíduo. Então, é uma influência mental e espiritual que pode variar em intensidade, né? E não se trata de nada sobrenatural, mas sim de quê? De sintonia. Onde há afinidade de pensamento e sentimentos, se estabelece a ligação. Então, pensamento e sentimento, pensamento e questão moral. Emmanuel, no livro Leis de Amor, ele nos diz assim: quem se refere à obsessão há de reportar-se necessariamente às correntes mentais. O pensamento é a base de tudo, diz ele. Então, as nossas imperfeições morais, exemplo, orgulho, egoísmo, vaidade, ressentimento, vícios, entre outros, né, funcionam como portas abertas para que espíritos inferiores exerçam influências sobre nós. Ainda na Gênese, Kardec afirma que a obsessão decorre sempre de uma imperfeição moral, que dá a ascendência ao mau espírito. E aí a gente recorda daquelas palavras de Jesus que está lá no Evangelho de Lucas: buscai e achareis. Se entrarmos em sintonia com espíritos inferiores, com sentimentos inferiores, acharemos uma conexão.
A obsessão, conforme nos ensina a doutrina espírita, ela não se limita só às influências dos desencarnados sobre nós. Na verdade, há também uma obsessão, pode haver, né, de encarnado para encarnado. A obsessão se manifesta de diversas formas, né, tanto no plano espiritual quanto no material. E aí nós vamos falar um pouquinho dessa manifestação da obsessão no plano espiritual e depois no plano material. Bem, ou seja, de desencarnado para encarnado ou no plano material de encarnados para encarnados. A primeira tipo de obsessão da classificação de Kardec é a obsessão simples. Bom, nessa obsessão, o espírito atua agindo ou sugerindo ideias e pensamentos negativos ou perturbadores. Mas a pessoa tem condições de perceber que esses pensamentos, que esses sentimentos, eles não são bons. E tem condições de resistir a eles. É como se fosse uma tentação insistente, que pode ser combatida pela força de vontade, pela oração. Essa obsessão simples apresenta alguns sinais que surgem esporadicamente, mas que podem se repetir e agravar com o passar do tempo. Claro, se ele não for neutralizado, né? E os sinais mais comuns são irritação, ciúme, inveja, ideia de perseguição, amargura, ansiedade, doenças fantasma, vaidade, arrogância, atitudes debochadas ou inconvenientes, entre muitos outros. Então, de alguma forma, a pessoa passa a adotar comportamentos mais marcantes, diferentes daqueles comportamentos usual, que surpreendem aqueles que os conhecem melhor. Mas, como nós dissemos, nessa obsessão, a gente ainda consegue perceber. E, portanto, a gente consegue fazer um trabalho reverso, né? Mas no segundo caso, segundo Kardec, que é a fascinação, esse segundo caso ele é mais grave que o anterior. Na fascinação, o espírito ele consegue iludir a pessoa, deixa a pessoa cega para a razão. O obsidiado perde o senso crítico e acredita plenamente nas sugestões recebidas. Muitas vezes, médiuns fascinados acreditam receber mensagens elevadas e, na verdade, estão sendo enganados por espíritos inferiores. É uma forma de cegueira espiritual. E nessa cegueira espiritual, diferente da primeira, a pessoa já não reconhece o erro. Então, é mais complicado, né? Por ela não reconhecer, pela razão não estar no comando, é mais difícil da pessoa conseguir se livrar dessa obsessão, fazer cessar essa obsessão. E o terceiro grau, mais intenso, é o grau da subjugação. Bom, nesse caso, o espírito, ele domina a vontade da pessoa. A pessoa se sente impotente para resistir. A vontade da pessoa está paralisada. Essa subjugação pode se manifestar de forma moral, levando o indivíduo a atitudes contrárias ao bom senso, ou de forma física, quando o obsessor atua diretamente sobre o corpo, como provocando movimentos involuntários ou impedindo a ação normal do indivíduo. É a forma mais grave e muitas vezes confundida com distúrbio mental, com uma doença mental. Mas como nós falamos, nós temos também a obsessão entre encarnados. E aí nós vamos ter obsessão afetiva, quando uma pessoa exerce controle excessivo sobre a outra, sobre o pretexto de amor, de proteção. Nós temos a obsessão no campo profissional, quando ocorre abuso da autoridade no ambiente de trabalho, obsessão familiar, que se manifesta através do controle exagerado de pais sobre filhos
ou filhos sobre pais. Tanto faz a obsessão no plano espiritual quanto no plano material, os efeitos são devastadores para a pessoa. No plano físico, essas obsessões podem manifestar-se como doenças inexplicáveis, fadigas crônicas ou distúrbios do sono. E no plano mental, elas podem sugerir pensamentos repetitivos, negativos, ansiedade, depressão, ou até mesmo ideias suicidas. E aí, meus amigos, eu não vou entrar na questão de mais a fundo, eu quero dar só uma pincelada nessa questão do conceito dos tipos, porque os nossos colegas vão falar sobre como se origina, como tratar a obsessão, e aí eu vou deixar a palavra para eles. Vamos lá, meus amigos. Márcio, é você, né? Sou eu, agora sim, agora estou no som. Bom, agora a gente já deu uma avançada boa aí na discussão. E eu quero, assim, dentro dos 10 minutinhos, talvez até menos, mas trazer uma provocação em relação ao entendimento dessa obsessão de uma forma muito próxima, né? De algo muito próximo de nós. Então, assim, talvez a gente já se tenha perguntado ou pensado em algum momento quando e como que esse obsessor surge na nossa vida, já que a gente vai considerar a obsessão como uma consequência, né, da ação do obsessor sobre nós. Então, existem alguns conceitos, algumas verdades, que nós precisamos aqui, de início, já apresentar, a gente formar aí um conceito, uma ideia, né, se não totalmente completa, mas mais próxima do nosso entendimento. Então, o primeiro conceito seria o seguinte: somos todos espíritos ocupando ou ligados, né, a um corpo físico. E, portanto, nós não somos um corpo. Então, quando a gente imagina, né, trazendo a fala da Goretti, que o processo obsessivo ele acontece de espírito para espírito, ou encarnado para encarnado, ou desencarnado para encarnado, enfim, essa mistura toda que acontece, ela parte do princípio de que todos nós somos espíritos, ocupando um corpo físico, mas somos espíritos, então nós temos também essa possibilidade de estarmos nos influenciando. O processo se dá, como já foi dito, muito mais no campo do pensamento, da relação da vibração, né, da frequência, da sintonia, do que pelo simples fato de estar encarnado ou não. Esse é um primeiro entendimento. Tivemos um início, e por isso, né, nós somos criaturas de Deus. Todos nós partimos de um mesmo princípio. Olha que nós estamos tentando entender a existência desse obsessor, né, do surgimento desse obsessor. Então, ninguém foi criado mal, ninguém foi criado para fazer o mal, para ser ruim, enfim. Ninguém foi criado dessa forma. Simples ignorantes como nós conhecemos, e cada um ao longo da sua caminhada foi criando aí o seu contexto, foi criando a sua história. Terceira consideração a ser feita está em relação a que nós vivemos muitas vidas, né, nesse mundo, nesse intercalar aí de plano espiritual, de mundo físico, e ainda muito nós ainda viveremos. E é com elas, né, com essas existências, que nós vamos aprimorando a nossa condição evolutiva. Nós somos imortais, então essa crença na imortalidade, ela precisa ser bem estruturada, bem entendida por nós. Nós tivemos um início e temos aí a imortalidade pela frente. E às vezes a gente confunde dizendo que a gente é eterno, mas é eterno só Deus, né? Como também já construí esse entendimento.
Ó, a vida física é um ambiente de experiências diversas. Então, no nosso relacionamento, no nosso lidar com o outro, na nossa vivência, quer em família, profissional, ali nós vamos criando ambientes e situações. Vivemos imersos em um campo eletromagnético, né, onde as estações... Aí a gente traz sempre o exemplozinho da rádio. Nós estamos aí, de vez em quando, nos ligando a algumas frequências, algumas condições favoráveis ou não, mas com frequências diversas, que elas são acionadas por meio do quê? Por meio do interesse que a gente tenha, né, da forma de pensamento ao qual nós estejamos ligados. Isso aí é importante a gente entender para demonstrar o porquê que a gente entra nessa relação. Porque nós estamos sintonizados, nós estamos permitindo essa sintonia. Ninguém vai escutar vai se ligar a uma rádio, né? Eu não vou falar nome de rádio, mas enfim, a uma emissora de rádio que não tem a vontade. Se quiser, vai ter que estar sintonizando. Então, esse é um outro processo que nós precisamos considerar em relação à existência desse obsessor e do processo, que é a obsessão. Enquanto no corpo físico, o espírito experimenta reações a estímulos sensíveis, mas voltado ao sistema nervoso central. Fora do corpo, isso se amplia, né? E às vezes a gente não tem muito domínio sobre isso, ou entendimento sobre isso. Daí a vulnerabilidade que nós, quando encarnados, nos encontramos em função da ação do espírito, né? No mundo espiritual, desencarnado. O espírito é fruto daquilo que ele, a partir das suas experiências, foi capaz de construir e adquirir, das escolhas que ele fez, né? E que vai acarretar em algumas consequências. É a questão da sintonia da rádio. Aí nós vamos ter lá na questão 525 do Livro dos Espíritos, em resposta em relação à influência dos espíritos sobre nós, a resposta dos espíritos que eles exercem grande influência sobre nós, que quase sempre nos influenciando e mesmo sugerindo pensamentos de maneira constante. Agora, partindo do pressuposto de que todos nós somos espíritos, né? Nós recebemos influência do mundo espiritual para cá? Sim, mas nós também influenciamos outros dentro do mesmo métier, né? Dentro da mesma condição de encarnados. Aí no item 11 dos conceitos que eu estou trazendo aqui, tem um que serve para entendimento comum. E ele é extremamente valioso, no meu entendimento. Que é o seguinte, olha. Para de achar, né, que nós temos também, mesmo no meio espírita, aquela ideia atávica, preponderante, em que a gente troca o nome de obsessor e vai achar que é o diabo, que é o capetinha, né, que é o encardido, que é o demônio agindo sobre nós. Eu estou falando de espíritos, da mesma forma, né, que estamos falando de nós. Então, para nós espíritas, nós estamos falando de um espírito em condição evolutiva moral inferior, ainda voltado para o mal, às vezes, né, ou na maioria das vezes, inferiores na sua grande maioria. Então, nós estamos falando de um estado de evolução. Nós não estamos falando de uma figura ou de uma imagem que retrata o mal, né? Como se nós estivéssemos ali taxando que Deus fez uma turma de gente boa, né? Dentre essa turma nós, e aquela parte ruim que está credenciada aí para tentar a vida de alguém. Não. Todos nós, espíritos, e trazendo aqui a referência, um obsessor, né? Que nós também, às vezes, nos colocamos na mesma condição. É bom que se tenha isso
isso em mente. Estando, portanto, o obsessor é um espírito igual a nós, né? Igual a você, internauta, igual a mim, igual a todos nós que estamos aqui. Depende do contexto, depende da situação em que nós estamos nos expondo ou sendo expostos. No livro dos médiuns, no capítulo 23, no item 237, nós vamos ter lá com Kardec, que ele deixa claro que das dificuldades que a prática do Espiritismo apresenta, a obsessão ela está na primeira linha. E logo após ele vai definir esse movimento, né, como o domínio de que alguns espíritos podem adquirir sobre certas pessoas, é o domínio, né, sobre algumas pessoas, mesmo considerando que os bons... Aliás, é preciso que a gente também considere o seguinte: os bons respeitam o nosso livre-arbítrio. Por isso que tem a distinção do aspecto moral da inferioridade do espírito, né? Os bons não vão obsediar, porque entendem, consideram o livre-arbítrio como base. Para a gente caminhar para o finalzinho aqui da exposição, porque o ideal mesmo é depois o debate. Então, assim, nós vamos ter a ideia clara de como nascem aí esses obsessores e as obsessões. O primeiro caso seria por desavenças ocorridas em uma existência e que o psiquismo de um espírito inferior, imantado naquela frequência psíquica, entendendo justiça do jeito que ele acha que é certo, procura vingar-se daquele a quem ele atribui a razão do seu sofrimento. Então, aí nós temos aí as cobranças feitas, né, por espíritos aos quais nós tivemos, de alguma forma, algum tipo de relação, de desconforto, ou de desavença, e que isso tenha ficado psiquicamente marcado, registrado, né, na mente desse cobrador. Já dissemos, né, desse espírito ainda preso à ignorância. O outro caso seria por sintonia a frequências inferiores de vibração e que, cedendo às sugestões de espíritos no mesmo padrão vibratório, nos ligamos às suas propostas pensamentos. Muito presente, né, na questão do alcoolismo, no sexo desequilibrado, na soberba, na vaidade, enfim, nos vícios que nós ainda tentamos combater enquanto conscientes desses problemas. Terceira questão aqui para a gente pensar seria fruto da monoideias, as quais, uma vez sugeridas, nós nos envolvemos de corpo e alma com aquela proposta, e quando percebemos, nós já estamos envolvidos naquele campo vibratório sugerido. As fobias, as angústias, né, a própria depressão e outros comportamentos do gênero. Isso me fez lembrar, no momento do estudo, né, da organização do material para a gente apresentar, do caso do Máscara, né, de um espírito que acompanhou o Divaldo, o saudoso Divaldo Pereira Franco, durante muito tempo, e que só houve ali a ruptura, o entendimento consciente do espírito obsessor, quando o Divaldo, então, atende alguém da sua família numa vida anterior, né? E aí a gente traz o amor como alicerce para ceder, né? Para romper, melhor dizendo, essa relação. Então, sei que já está chegando aí meu tempinho, o Gonzaga já sinaliza para nós, mas a obsessão, então, pode ser ser uma forma de vingança, né, por questões passadas, por questões mesmo atuais, e o que a gente precisa estar atento a essas sugestões, ao nosso comportamento diário, de afinidades e de problemas, né, ou de transtornos que nós possamos criar em relação ao psiquismo do outro. E aí desencadear todo esse processo de cobrança,
de rever algo que, no sentimento de alguém, pode estar sendo justo, mas que está ferindo a lei de Deus. Olá, então vamos dar continuidade agora com identificando alguns sintomas e qual ou quais os possíveis tratamentos para essa situação. Eu só espero alguns colocar aqui a sequência de slides. Bom, então o que nós vamos fazer aqui? São 3 pontinhos, só uma introdução breve, só para recapitular aí o que Gorete e o Márcio disseram, bem rapidamente, e vamos direto para os sintomas e o tratamento. Então, a definição, conforme a Gorete falou, é um delírio psíquico também, é o estado anormal de uma mente subjugada pelo excesso de suas próprias criações a pressionarem o campo sensorial, infinitamente acrescidas da influência direta ou indireta de outras mentes desencarnadas ou reencarnadas, atraídas pelo seu próprio reflexo. Então, quando Márcio e Gorete dizem que a obsessão ela é uma participação conjunta, está exatamente nisso, que não é só aquele que nós chamamos de obsessor, nós atraímos o obsessor também. Já o Dias da Cruz, no livro Instruções Psicofônicas, ele diz que é um processo alérgico. Então, eu sugiro que vocês leiam o capítulo desse que chama processo alérgico quer dizer, obsessão, para saber um pouquinho melhor por que ele diz que obsessão é um processo alérgico. Então, é preciso não perder de vista que os espíritos estão ao nosso lado, sempre, né? Então, eles habitam o mundo como nós. Também foi dito que a ação dos espíritos sobre nós é incessante, foi o que o Márcio aí acabou de comentar. Então, não há recanto que não haja espíritos presentes. Uns nos impelem para o bem, outros para o mal, que foi que Gorete e Márcio também comentaram. E os maus é que aparecem onde alguma coisa os atrai. Ou seja, os maus não aparecem simplesmente porque eles querem. Muitos querem, de fato. Mas se nós estamos distanciados, estamos já um pouco mais evoluídos, eles não conseguem nos encontrar ou nos acessar. Nós os chamamos de modo direto ou indireto, né? De modo indireto devido às nossas imperfeições morais. Entre as causas que os atraem estão as nossas imperfeições morais de toda a natureza, que foi o que o Gorete comentou no início. E toda a prescrição meticulosa, aí vem um detalhe. Quando um espírito desse, no caso de comunicação com o médium, né, começa a dar uma prescrição meticulosa, muito detalhada de como se comportar, o que fazer em determinadas situações, já desconfie que ele é um embusteiro. Ou seja, ele não é um espírito evoluído, talvez, e com certeza não vai querer o seu bem. Então, um dos sintomas já começa aqui. Você está recebendo alguma instrução, intuitivamente, de que você tem que se comportar de uma maneira A, B ou C, sem sair da risca, sem sair da linha, então já desconfie que isso já é um sintoma de que você está sendo acessado, na obsessão simples, por algum espírito que quer brincar com você, ou que está começando a missão dele de poder te acessar e executar o que ele se propõe a fazer. Não há nenhuma fórmula ou nenhum expediente material para a gente tratar a obsessão, tá? O que nós podemos fazer é adotar algumas atitudes de modo que nós possamos nos desembaraçar. Fica a pergunta, então, como não atrair os espíritos que nós caracterizamos como espíritos obsessores? Como evitar tudo quanto lhes possa dar acesso? Então, uma primeira orientação que Kardec nos dá é ocuparem-se os encarnados de coisas cuja natureza não atrai os espíritos, ou seja, as que se propõem a um fim sério e útil, tá? E não dar os ouvidos, a atenção às suas sugestões. Mas, Ricardo, peraí, isso é muito resumido. Eu queria alguma coisa um pouco mais detalhada. Então, vamos lá. Aqui tem uma classificação que a doutora Marlene Nobre nos dá. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque a Gorete já abordou sobre o assunto no início. Conforme o tempo passa, os conceitos também vão evoluindo. Então, Kardec, lá naquela época, ele classifica a obsessão como obsessão simples, obsessão por fascinação. Inicialmente, ele descartou a possessão, mas lá na Revista Espírita, de 1858, ele voltou atrás
e disse que a possessão também pode ser considerada um tipo de obsessão, mas ele redefine possessão. E a obsessão por subjugação. A dona Marlene Nobre, ela vai expandir um pouco esses 4 tipos aí, caracterizando como obsessões de natureza anímica, que aí isso inclui a auto-obsessão, e a obsessão de natureza espirítica, ou seja, que são os espíritos que nos influenciam. E aqui tem algumas que ela coloca, tá? Depois vocês podem voltar o vídeo, ou seja, assistir de novo para vocês verificarem essa classificação aí. Ficou um pouquinho pequeno, né? Então vocês me perdoem. Vamos lá para os sintomas mais específicos. Então temos sensações desagradáveis, orgânicas, muita tensão cerebral. Tem um caso que no livro Nos Domínios da Mediunidade, que é o caso Anésia e Jovino, que ela traz um desconforto mental devido à influência de um espírito sobre ela, que passou a ser ela sentia fisicamente esse desconforto cerebral, essa tensão cerebral. Quando você começa a ter pensamentos negativos e destrutivos, isso também já é um sintoma de que você, estou sendo acessado. Aí nós temos o caso do escritor desencarnado lá no livro Libertação. Isso aqui é um caso também de auto-obsessão, tá? As próprias formas pensamento e as ideoplastias dele começaram a perturbá-lo. Elas criaram vida própria e começaram a instigá-lo a manter o mesmo padrão de pensamento que ele tinha quando criou essas formas de pensamento. Então eram formas estranhas que atormentavam o mundo interior, eram tidas também como personalidades autônomas. O remorso, se você está sentindo muito remorso, saiba que isso daí já é uma brecha, eu acho que a Gorete falou no início, né? Que isso daí já é uma brecha para que os espíritos comecem a acessar você, consequentemente comecem a obsidiar você. Então o remorso é sempre o ponto de sintonia entre o devedor e o credor. Isso quem diz é a doutora Marlene Nobre no livro Obsessão e Suas Máscaras. Quando nascem desejos repentinamente e se mostram insistentes e irresistíveis. Eu tenho uma vontade, eu estou com vontade de escrever, eu quero escrever. Eu quero comer isso, eu quero... A pessoa fala, não consegue parar de falar sobre algum assunto. Né? Então, nós temos também o caso do Cláudio Nogueira, lá no livro Sexo e Destino, com relação ao vício dele da bebida e do cigarro, que 2 espíritos estavam obsidiando, e os 2 queriam beber. Então veio um, instigou, coçando aqui a garganta dele, e ele teve a vontade de beber. Foi lá e bebeu. Quando ele já tinha saciado, o outro falou assim, não, eu também quero. Foi lá, fez a mesma coisa, e o Cláudio colocou mais uma dose de uísque e bebeu aquela bebida. Né? Então é uma vontade irresistível de consumo alcoólico, de fumo, de drogas, de sexo, que o Márcio falou mais no início, ou seja, os vícios de maneira geral. Se você está tendo esse sintoma de um desejo irresistível, comece a desconfiar também. Fique atento, aumente a sua atenção. Doenças fantasmas, cansaços físicos e mentais inexplicáveis, que você já foi ao médico e os médicos não conseguem identificar de onde é que vem isso, dá remédio, vitamina, manda fazer exercício físico, dormir mais cedo e nada disso resolve. Tem as neurastenias, a loucura complexa, os distúrbios gástricos, anemia que foi estudada por Broca. Lá no livro Instruções Psicofônicas é falado sobre esse assunto. Né? Temos no livro Entre a Terra e o Céu o caso Zulmira e Odila, que a Odila era se eu não me engano, era esposa desencarnada do marido da Zulmira, que começou a perturbar a Zulmira porque ela não queria que a Zulmira ocupasse o lugar de esposa, que era dela, Odila. Né? E a Zulmira começou a ficar com tensão cerebral. Ficou com dores de cabeça constantes durante muito tempo. Tem o caso Pedro Camilo, também no livro No Mundo Maior, que traz um exemplo muito claro disso. Uma necessidade irresistível de maledicência. Na nossa mesa de refeições, segundo é afirmado no livro Missionários da Luz, é o local de influenciações de natureza invisível. Estamos todos ali reunidos, aí basta alguém começar a falar de alguém, outra pessoa, aí começa a aumentar aquela conversa, aquela maledicência, e se juntam ali os espíritos para participar também. Então, se você está tendo uma vontade muito grande de falar, de ser maledicente,
feche a boca, tome água da paz, que o Chico foi recomendado a tomar. Simbioses, neuroses, moléstias nervosas complexas, como a histeroepilepsia e as psiconeuroses em geral. Então, perturbações histéricas, epilepsia. Tem a epilepsia que é de causa orgânica, que vem em questões do passado, e tem a epilepsia que já é uma origem espiritual. Tem que investigar para saber qual é o caso, tá? Tem o monoideísmo e a fixação mental. Então, você não consegue afastar a atenção do objeto do foco. Isso também pode resultar numa amnésia. Tá? Temos no caso aí no livro Entre a Terra e o Céu, o caso Leonardo Pires. A irritação constante é um ótimo chamariz. Se você está com irritação constante, fique atento. Procure verificar por quê. Né? Ódio, revolta, cólera, que o Márcio falou agora ainda há pouco, a intemperança, os desvarios do sexo que eu comentei, o Márcio também, e de vários matizes. Isso você vai encontrar lá no livro Missionários da Luz, o caso Antônio Olímpio e seu filho Luiz. Tá? Infecções que não cedem a tratamentos convencionais, também são chamadas de infecções fluídicas. Isso daqui a doutora Marlene Nobre comenta no livro Obsessão e Suas Máscaras, e cita, por exemplo, a inibição de funções viscerais, lá do livro Evolução em Dois Mundos, gripes e outras causas que são causadas por lavas e vírus mentais. Isso é um comentário do orientador de André Luiz no livro Os Mensageiros, quando ele fala, por exemplo, da criação de larvas mentais, quando ele está lá no centro do Rio de Janeiro, é que André Luiz identifica, pergunta o que é, e o orientador diz que são as larvas criadas pelas emanações mentais dos reencarnados. Anorexia, compulsão alimentar também são sintomas de que há uma obsessão ali. Pensamentos sonorizados, que é um tipo diferente que Chico Xavier apresenta para a doutora Marlene Nobre. Então é como se fosse uma labirintite intensa e forte, que fica um zumbido, como se tivesse... Quando a gente está sintonizando uma estação de rádio, para quem já usou rádio, né, ou quem não usou, eu experimento verificar, tem um chiadinho quando você muda de uma estação para outra. Esse chiadinho também é ouvido desse tipo de obsessão, de sintoma dos pensamentos sonorizados. Então, um barulho incessante que não passa, e no caso do tratamento, é ter paciência e continuar trabalhando no bem. Tratamentos. Eu não vou passar nenhum tratamento aqui especificado detalhadamente. Eu vou falar de um modo geral que precisa ser feito, porque o tratamento ele é personalizado. Ajuda-te que o céu te ajudará, que a Gorete falou no início. Melhore-se consagrando-se à disciplina, ao estudo, à meditação e à prece. Extrema modificação mental e persistente reforma íntima. Manter-se num padrão de firmeza superior, com suficiente disposição para o bem, está no livro Libertação, recomendação do orientador de André Luiz. Reuniões práticas de desobsessão, elas têm que existir. Não dá para você tratar obsessões mais graves, obsessões complexas, que Hermínio Miranda, por exemplo, cita no seu livro Diálogo com as Trevas. Ele fala sobre as obsessões complexas. É um outro tipo também. Então, não dá para se livrar da obsessão se não houver um suporte de um grupo de desobsessão. E trabalho no bem, a caridade. Associada a tudo isso, passe ou biomagnetismo, como queiram, para também se desvincular a pessoa das energias que os espíritos inoculam nesses processos obsessivos. Tá? Como é que é esse passe? Depende do tipo da obsessão. Sintonia, terminando aqui, a profilaxia geral, sintonia da onda do Cristo no coração. Disciplina de cada ideia, cada ideoplastia a serviço do bem, sem perda de tempo em coagulá-las, em prisões mentais conhecidas como antipatias, mágoa, cólera, vingança e outros quistos enfermiços. Doutora Marlene Nobre nos recomenda isso daqui. Aqui tem alguns livros onde você vai encontrar sobre o assunto. Aqui a coleção André Luiz praticamente todinha. Toda a coleção das obras básicas e também a revista espírita. Tem outros livros, como do Hermínio Miranda, Dona Ivone do Amaral Pereira. Esse daqui é o da Ter Obsessão em Suas Máscaras. É um livro muito interessante que resume toda a coleção André Luiz. Resume não, dá uma indicação, né? É da doutora Marlene Nobre. Passando aqui, nós temos que sintonizar com esse senhor aqui, que é o nosso guia e modelo.
Não é fácil, mas a gente tem que ter persistência, disciplina para poder conseguir estar próximo dele. Já consagram. Isso aí. Se quiser tirar aí os slides, fique à vontade, tá? Deixa eu ver se eu faço aqui. Pronto. Então, vamos lá. Então, assim, o que eu falei, assim, foi um resumo, inicialmente, do que Gorete e Márcio comentaram, tá? E depois eu dei algumas indicações. Lembrando, isso aqui é só uma sementinha que está sendo jogada, está sendo plantada, para que nós fiquemos atentos, tá? Só conseguir um detalhe, um requisito importante para que nós consigamos reconhecer os sintomas da depressão. Precisamos conhecer o assunto. Porque quem não conhece não consegue identificar. Precisamos estudar o assunto, precisamos conversar sobre o assunto, que muitas vezes, que assim, durante muito tempo virou um tabu, né, no movimento espírita. E isso acontece, se eu tiver tempo, eu vou contar um caso aqui, recente, que eu tive contato, que acontece em todos os outros meios, movimentos religiosos. Gorete, Márcio, vocês querem comentar algo? Deixa eu aproveitar que a fala e contribuir, né? Você traz a fala bastante oportuna da necessidade do conhecimento, de ter o entendimento. E quando a gente pode estar conversando a respeito do tema no grupo espírita, a gente realça também nesse sentido. Partindo do princípio de que a grande parte da humanidade vai compreender, sem entender, esse processo de perturbação, de mal-estar, sobre um aspecto de visão material, né, materialista, ou, às vezes, sobre uma crença espiritual, como eu disse no início da minha fala, atribuindo esses reflexos a entidades específicas aí do mal, demonstra para a gente também o quanto nós estamos, qual é a responsabilidade da doutrina espírita dentro desse universo, né? Nós nos servimos de grandes informações importantes, e o nosso trabalho dentro de divulgação disso, de abertura desse tema, para algo que fica muito limitado, eu estou trazendo essa discussão mesmo para o debate, ao interior da casa espírita. É o trabalho de desobsessão, é a discussão, às vezes, num grupo de estudo ou numa palestra, e ponto final. E aí a gente, né, usando uma fala comum, e o bicho está pegando do lado da porta para fora. A realidade está lá, está quente. E aí eu queria provocar em relação a isso, né? O nosso compromisso, a nossa responsabilidade em relação a ao trabalho em relação a essa realidade que nós vivemos. Você quer comentar, Gorete? Estava mutada. Faz essa fala de vocês, eu estava no capítulo 28 do Evangelho. Kardec fala assim, lá em Coletâneas de Preces, né, ele fala assim, os maus espíritos existem em grande número em torno da Terra em consequência da inferioridade moral dos seus habitantes. Sua ação maléfica faz parte dos flagelos aos quais a humanidade terrestre está exposta. Aí eu quero fazer um link com várias coisas que vocês dois falaram, né? A questão o Ricardo falou da reforma íntima, você citou a reforma íntima, né? Então, se nós, habitantes, se nossa humanidade ainda está
muito... não está com desenvolvimento moral ainda adequado. Nós atraímos esses espíritos inferiores pela nossa condição moral. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que nos melhorar moralmente. É a reforma íntima, certo? Quando você fala assim, Márcio, o bicho está pegando da porta para fora, né? Quem somos nós da porta para fora? O que nós estamos fazendo no nosso dia a dia para mudar o nosso comportamento, para transformar os nossos vícios e as nossas imperfeições, as nossas limitações em virtudes. Porque ler, falar, pregar é fácil. O difícil é você colocar tudo isso na prática, é você olhar para dentro de si, se reconhecer como imperfeito, se reconhecer como provisoriamente ignorante e ter a coragem de mudar e ter a vontade de mudar. Então, quando cada um de nós fizermos a nossa lição de casa, que é essa reforma, né, nos melhorarmos, cada um de nós, e aí, né, todo mundo fazendo, a humanidade caminhando, nós atrairemos para o nosso espaço espíritos melhores que nós. Então, é uma forma da gente combater essa obsessão, que podemos dizer assim, uma condição natural, normal, no nosso estágio evolutivo, pelo que Kardec nos fala nesse capítulo. Ainda chegaremos no ponto onde só teremos, né, na psicosfera da Terra espíritos bons, evoluídos, mas isso depende de cada um de nós e de todos nós. Concordam? Então, o que fazemos, né, Ricardo, fora da casa espírita? Quem somos nós na família, no trabalho? Claro, não somos pessoas perfeitas ainda, mas a gente conhece a pessoa com boa intenção pelo esforço que ela faz, né, para se melhorar. E estamos fazendo esse esforço de verdade? Eu achei, assim, vou pegar uma deixa aí sua, né? Quem somos nós, espíritas, da porta da casa espírita para fora? E eu acrescento, quem somos nós da porta para dentro? Porque, assim, há muitos dirigentes, eu vou colocar no geral, que eu tive experiência com isso, de que começavam, para tratar, por exemplo, um caso de obsessão, começava a colocar regrinhas. Não, você vai entrar na fila, preenche a tua ficha lá no Google Forms, né, na internet, passa 8 semanas em harmonização e depois a gente começa a atender o teu caso. A dor não espera. A pessoa está ali, muitas vezes é uma pressão tão forte que a pessoa não aguenta, tem dor física. Vai passar 8 semanas, 10 semanas em harmonização. Eu acho que isso é um pouco de falta de conhecimento sobre a dor do outro e também sobre como tratar a obsessão. Porque, geralmente, quando a gente começa a criar regrinhas, lembra que eu falei antes, né, que quando se coloca instruções meticulosas, fique atento, pode ser um início de processo obsessivo. Quando a gente começa a colocar muitas regrinhas, isso também indica que há insegurança da parte de quem está atendendo. Nós precisamos estudar sobre obsessão. Kardec já alertou isso no século XIX. No século XX foi muito alertado. E no início agora do século XXI, a doutora Marlene Nobre e muitos outros também reforçaram. Tanto é que ela escreveu um livro sobre o assunto. Então, nós temos que ir ao encontro da dor, né? E se a gente não está preparado, então vamos nos preparar, né? Porque as pessoas estão buscando. Eu tenho um caso, se vocês me permitirem, são 2 casos, mas eu só queria falar de um. Um caso é o caso da Joana, que eu conheço, que mora fora do Brasil. Ela começou a ouvir vozes, estavam instigando, estavam xingando, falando o que ia acontecer com ela. Ela foi internada no manicômio nesse país, que é um país que não tem a base, não tem a religião espírita como sendo praticada, pelo menos por uma pequena parcela.
E eu conversando com ela pela internet, falei, não, mas o que você tem não é isso, não precisa de hospício, não precisa de manicômio, o que você precisa é disso, disso, disso. Só que eu não consegui ajudar. Ela acabou cortando a comunicação comigo, e o máximo que eu estou fazendo aqui é orando por ela e pedindo para outras pessoas orarem por ela. O outro caso é o caso da Maria. A Maria, é uma criança muito dócil, muito, muito carinhosa, desde sempre. Só que de uns tempos para cá, ela começou a ficar muito agressiva. E os pais dela nos procuraram porque eles não sabiam mais o que fazer. E aí eu fiquei assim, rapaz, mas por que está acontecendo isso com ela? Né? E me veio o estado, isso daí pode ser obsessão já instalada. E eu comecei a pesquisar, comecei a ler, comecei a investigar, né, o que estava acontecendo com ela, e conversando com os pais e tal. Num belo momento, levamos ela para o atendimento desobsessivo, na reunião desobsessiva, ela ficou deitadinha lá fora, e nós lá dentro da sala. E veio a imagem, um médium falou lá, veio a imagem, olha, tem um espírito vampiresco que está ali, além de sugar as energias dela, está também instigando que ela se comporte desse jeito. Nós precisamos ajudar. Aí os orientadores espirituais indicaram que era isso mesmo, e nós nos colocamos à disposição. O espírito se comunicou, dizendo que não ia sair, de jeito nenhum, e que não sei o que, que não sei o que, não sei o que, mas aí veio um espírito ainda mais evoluído, pegou no colo e o recolheu para que fosse tratado. Depois disso, no dia seguinte, a criança já estava outra. Tinha voltado a ser carinhosa, sorria para as paredes, brincava e tudo mais. Associado a isso, ela também passou por um protocolo de aplicação de passes específicos para poder tirar aquela energia que foi inoculada pelo espírito. Em toda obsessão, os espíritos que obsidiam, eles têm que inserir, eles de maneira direta ou indireta, consciente ou inconscientemente, a sua energia para poder conseguir influenciar a pessoa. E tirar essa energia, os espíritos conseguem? Conseguem. A energia pode ser dissolvida, pode ser processada pelo corpo da pessoa que está obsidiada. Mas, se você puder ajudar, fazendo aplicação de passos específicos para acelerar o processo, melhor ainda. Então, esse tipo de coisa, esse tipo de situação, nós temos que viver. Se nós não vivemos, se nós não vamos estudar, isso, assim, caiu no meu colo, mas poderia não ter caído, né? Então, assim, das portas da casa para dentro também é necessário a gente tomar conta, assim, cuidado. Deixa eu aproveitar aqui só um minutinho. Gorete, quando fala, né, da porta para fora, obviamente que a gente tem que estar tentando buscar, né, calçar a sandália da humildade todo momento, né? Isso é importante. Mas às vezes a gente pensa o seguinte, se está difícil para nós, imagina para quem não tem conhecimento de nada. Essa aqui é a minha provocação. Para nós espíritas que temos pelo menos algum estudo, alguma informação, a gente sabe, vai buscar uma água fluidificada, um passe, vai para buscar a casa espírita, um apoio. Agora, a grande maioria da humanidade convive, às vezes, com um outro tipo de informação que aprofunda ainda mais o indivíduo no processo obsessivo. Se você vira e me diz que eu estou com um diabo tentando, só do pavor de imaginar essa figura monstruosa, né, dentro do simbolismo que se tem, já agrava o problema. Já agrava. Então, assim, é o quanto nós temos de trabalho a ser prestado, a ser realizado, em função da ignorância que assola a grande maioria das pessoas em relação a esse aspecto, né, em específico da obsessão. Muito bem, hoje nós estamos já extrapolamos um pouco o tempo, mas como eu sei que o assunto pede mais tempo, então não me preocupei muito em interromper vocês, não. Já passamos 5 minutos da hora, e queria pedir desculpa aos nossos queridos internautas, mas lembrar que ainda tem muita coisa para se falar sobre obsessão, né? Podemos ver que os espíritos nos influenciam o tempo todo,
E como dizem os espíritos, de certa maneira, até certo ponto são eles que nos dirigem. O que quer dizer que lá na abertura feita pela Goretti, começa ali a chave do tratamento, né? Ou seja, quando você toma uma vacina, você não vai... a tendência é você não sofrer daquele mal, daquela doença. Então, se você se cuida bem antes do processo se instalar, que é cuidando da nossa moral, automaticamente estaremos fazendo tratamento do processo obsessivo. Mas vamos lembrar que, independente disso, há situações em que o espírito se julga credor e que ele pode cobrar a dívida e, independente do seu estado, você vai passar por um período de resgate. Foi o caso do Divaldo, como sombra colocado aqui pelo Márcio. Divaldo já cuidava do caso do caminho, já estava ali em pleno trabalho de caridade com afinco, mas não deixou de sofrer porque ele tinha dívida. Então, não há milagres no Espiritismo. O Espiritismo não acredita em milagres, não tem milagres, né? Se tivesse, automaticamente o Divaldo não teria passado pelo que ele passou. Então, vamos agradecer a vocês, agradecer aos internautas, agradecer a Deus e Jesus por essa oportunidade e lembrar que nas palavras finais de vocês ainda podem colocar rapidamente mais alguma coisa que acharem necessário. A Gorete vai fazer a prece final, então ela fica por último. Márcio e Ricardo ficam à vontade para as suas palavras finais, para dar início às suas palavras finais. Pode ir lá, Ricardo. Bom, obrigado, Márcio. Nós precisamos ter muito carinho para com todos, porque a dor, como eu falei, a Gorete reafirmou aí antes, ela não escolhe hora. E nós precisamos vestir os sapatos de quem está passando pelo problema para podermos ajudar de uma maneira mais eficaz. E também, quem sabe, eficiente. Né? Então, esse olhar carinhoso, nós conseguimos desenvolver buscando entender a dor do próximo. Então, a minha mensagem, e ao mesmo tempo agradeço a oportunidade, é de que nós nos coloquemos à disposição, quando a dor nos buscar, para realmente, pelo menos, ouvir aqueles que estão passando por uma situação de sofrimento. Obrigado também aí novamente pela oportunidade aqui de podermos conversar sobre o assunto. Eu também quero agradecer ao Gonzaga pela oportunidade, ao Ricardo e à Gorete pela parceria, e trazer, né, a fala para o nosso internauta de que foi apenas uma pincelada, foi simplesmente uma amostragem do muito que se tem, né? Eu vi pela referência que o Ricardo postou, é bastante informação, é muita informação, e informações preciosas, e aí fica o convite, né, para que haja a continuidade do estudo por aquele que se interessar, por aquele internauta que se sentir de alguma forma provocado. Esse é o nosso desejo. Foi apenas uma pincelada. Realmente o assunto é muito complexo, né? Dá um seminário. Mas eu trouxe aqui uma fala de Emmanuel, tá?
para a gente refletir, que é uma dica, né? Ele fala assim, no livro Leis de Amor: no processo de obsessão, urge reconhecer que os nossos opositores ou adversários se transformam para o bem à medida que, de nossa parte, nos transformamos para melhor. Então, fica aí a orientação de Emmanuel. E agradecer a vocês todos, Ricardo, Márcio, Gonzaga, mais uma vez, obrigada pela oportunidade de trabalho, a gente precisa. E vamos elevar o nosso pensamento para a gente fazer a nossa prece final. Deus, nosso Pai, de bondade e amor, gratidão pelo dom da vida, gratidão pela oportunidade da encarnação, gratidão por tudo que somos e por tudo que nos interessa para vivermos essa existência. Senhor Jesus, pedimos que abençoe toda a humanidade encarnada e desencarnada. Socorrei, Senhor, aqueles que mais sofrem os horrores das guerras, da fome, do descaso, do desamparo, os desencarnados que sofrem numa atmosfera de ódio, de vingança, os nossos irmãos que desencarnaram pela via do suicídio. Enfim, Senhor, todos aqueles mais desesperados. Fortaleça, Senhor, em todos nós a vontade de sermos melhores a cada dia. Que nossa Mãe, Maria Santíssima, possa nos acolher a todos em seu coração amoroso. Fique conosco, Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Tudo bem, então nós aqui estamos encerrando, agradecendo a todos e dizendo para vocês até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Fiquemos todos com Deus e Jesus. Amém.